Daniel, capítulo 9, versículo 24 até o versículo 27, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o povo e sobre a tua santa cidade, para fazer passar a transgressão, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será em um dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações que já estão determinadas. E ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre eles. Amém? Esse texto é um texto base que nós usamos para falar sobre as 70 semanas de Daniel. Esse texto fala que 69 semanas se cumpriram, desde quando eles saíram para reconstruir a santa cidade, desde quando lá atrás, quando o Senhor permite que Israel saia do cativeiro e volte para restaurar a cidade de Jerusalém, até o ungido, até o momento em que Cristo está sendo sacrificado, até o momento em que Cristo está sendo morto. 69 semanas estão estabelecidas, 69 semanas de anos, e esse período ele já aconteceu. Isso nos traz uma compreensão de que 69 semanas das 70 já se cumpriram, faltando apenas uma última semana para que possa se cumprir. E nós temos aquela ideia, olhando no original, que essas semanas são semanas de anos. Ou seja, traz-nos uma ideia de que essa última semana fala de 7 anos que ainda restam para se cumprir. Esse texto que nós lemos, ele diz que haverá essa última semana, depois que se levanta o anticristo, ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. E na metade dessa semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, e a destruição está determinada até que se derrame sobre eles. O texto fala que nessa última semana, no meio dela, acontecerá um fato que vai mudar toda a situação. Para você entender, vindo naquela linha de pensamento que nós falamos na semana passada, haverá um momento em que o Senhor Jesus arrebatará a sua igreja. E dentro da nossa visão, dentro daquilo que nós passamos na semana passada, no momento em que nós somos tirados da terra, iniciará então essa última semana aqui, chamada 70ª semana de Daniel, ou conforme diz Jeremias no capítulo 30, no versículo 7, o tempo da angústia de Jacó. Se refere a um período de juízo de Deus. Quando nós pensamos em tribulação, nós estamos pensando em juízo. Nós estamos pensando em que algo vai vir sobre a terra para trazer justiça sobre os atos que eles praticaram. Agora veja bem, se os mortos em Cristo ressuscitaram, se nós fomos arrebatados, os salvos em Cristo Jesus que cremos nele, quem vai ficar nessa terra durante esse período da tribulação? Certamente, aqueles que nunca aceitaram a Jesus Cristo,
nunca creram em Jesus Cristo, aquelas pessoas que um dia até tiveram uma experiência com o Senhor, mas viveram de uma forma dissoluta e abandonaram a fé, apostataram da sua caminhada cristã, pessoas que brincaram com a palavra de Deus. E ali estará também, nessa terra, durante esse período, todos aqueles que vão servir ou não ao anticristo, ao falso profeta e a Satanás. A tribulação, ela é marcada por 2 períodos. Em 7 anos, os 3 anos e meio iniciais, eles falam sobre tribulação. Os 3 anos e meio finais, nós chamamos de grande tribulação. Todo ele é a tribulação, 7 anos. Porém dividido em 2 partes. 3 anos e meio de tribulação, 3 anos e meio de grande tribulação. Preste atenção. Mateus capítulo 24 diz que alguns sinais apontariam para o fim, porém não eram o fim. Haverá um tempo de grande escassez, haverá um tempo de grandes pelejas, de tentativa de domínio, de poder, e no meio de toda essa situação haverá uma grande crise. E é justamente no momento de uma grande crise que precisa se levantar alguém que vai se colocar como a solução para os problemas mundiais. E esse alguém é chamado de anticristo, aquele que se opõe a Cristo. Ele será apoiado pelo falso profeta, um líder religioso que se levantará para tentar desvirtuar toda a adoração verdadeira a Deus e apontar a adoração para o anticristo e para o próprio Satanás. Interessante que o anticristo, o falso profeta, serão respaldados pela posição, pelo poder do próprio Satanás. Eu quero te chamar a atenção, como até nisso ele é imitador. Se nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele tentará se opor imitando através de 3 forças: o anticristo, o falso profeta e o dragão ou o próprio Satanás. Esse será um período em que eles agirão com força. Tanto na tribulação quanto na grande tribulação, eles terão autoridade para agir no meio do povo. Aí você vai me perguntar: pastor, o que vai acontecer durante o período da tribulação e do período da grande tribulação? Eu anotei algumas coisas. Primeiro, no período da tribulação, a Bíblia diz em Apocalipse 7, versículo 4, que 144 mil serão levantados no meio da nação de Israel. Uma segunda coisa que fala que durante esse período a palavra será pregada pelos anjos, será ministrada pelos 144 mil e também por aqueles que conheciam a palavra ou eram simpatizantes da palavra, mas que não viveram e não foram arrebatados pelo Senhor, e que vão entrar, se conscientizar do seu erro e começarão a viver, muitos deles, um evangelho verdadeiro. Outra coisa que vai acontecer, as pessoas durante a tribulação terão a oportunidade de se arrependerem, terão a oportunidade de se converterem ainda. E a Bíblia diz em Apocalipse 7, do versículo 9 ao 17, que uma grande multidão ainda será salva durante a tribulação, mas que pagarão um alto preço por se converterem durante a tribulação. Acredita-se que a ação do Espírito Santo durante a tribulação será restrita ao convencimento do pecado. Porque se as pessoas não forem ainda convencidas, como elas se converterão? Então acredita-se ainda que o Espírito Santo ainda operará trazendo essa necessidade no coração do homem de se converter. Esse período, segundo a Bíblia,
ele tem várias denominações para expressar os 3 anos e meio. 1260 dias, diz lá em Daniel 12, fala sobre 3 anos e meio, e também lá em Daniel 12 fala 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, que traz também a visão de que esse período de tribulação será 3 anos e meio. Para você entender, durante esse período em que o anticristo começa a se levantar, aderir a ele, receber aquilo que a Bíblia fala de marca da besta, ainda vai ser algo opcional. Você poderá receber a marca da besta, ou você poderá não optar por receber essa marca da besta na sua vida. E também diz a Bíblia que no período da tribulação começam os juízos de Deus. Ele fala sobre 7 selos e depois 7 trombetas. Durante a tribulação, Deus traz 7 juízos através dos selos, 7 juízos através das trombetas. E você vai entender isso já já, tá bom? Nesse período da tribulação começará a se levantar uma religião universal, aonde o falso profeta tentará desviar todo o foco da adoração ao Deus verdadeiro e apontar para o anticristo como aquele que será a solução mundial. E é interessante que a Bíblia diz que ele terá poder nas suas mãos. Ele fará sinais e prodígios através do poder ministrado por ele na vida de um povo. Até mesmo a ressurreição. Então será um período em que Satanás usará de estratégias para fazer com que o povo possa servi-lo, possa adorá-lo, possa optar por ele ao invés de Deus. Depois desses 3 anos e meio entra o período da grande tribulação. E o período da grande tribulação tem alguns eventos que eu quero falar para você e depois nós vamos voltar, mas é só para você ter uma visão geral. Nesse período também haverá salvação, porém a salvação será dolorosa, porque ou você nega o anticristo ou você nega a Jesus. Se você nega Jesus, você aceita o anticristo, recebe a marca da besta e simplesmente vai pagar com a sua própria vida durante toda a eternidade. Porém, se você não aceita a marca da besta e resolve crer em Jesus Cristo, a Bíblia diz que você não poderá comprar, você não poderá ter alimentação, você não poderá ter vida e você será morto pela sua decisão de seguir a Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 9, versículos 5 e 6 diz que será um tempo tão terrível que as pessoas buscarão a morte e a morte fugirá deles. As pessoas desejarão morrer devido ao tormento, devido à dor, devido à perseguição e não conseguirão. A Bíblia diz que será um tempo como que da vida de um gafanhoto. Durante 5 meses de tormento pesado, para que as pessoas optem por servir a Satanás. Porém, também diz o texto, que mesmo apesar do tormento, um remanescente, uma quantidade de pessoas ainda será salvo. Nesse período se levantam 2 testemunhas. E eu quero chamar a atenção sua, porque eles durante 3 anos e meio, de grande tribulação, eles serão colocados numa praça para poderem testemunhar de Cristo, para profetizar contra o anticristo e o falso profeta. E eles serão mortos, e depois de 3 dias e meio eles ressuscitarão, diz a palavra do Senhor. Será um tempo de grande perseguição dos salvos. Será um tempo de grande juízo, né? Mas muitos necessitarão tomar um posicionamento no meio de grande tormenta.